a gente tem feito essas lives de teatro, porque, como vocês sabem, nós fomos os primeiros a termos que parar nossas atividades e seremos os últimos, vamos ter que reinventar uma forma de fazer, talvez ao ar livre. Eu não sei como é que vai ser, mas a gente vai ter que fazer de um jeito diferente, porque não vai poder juntar um bando de gente num lugar fechado. Então, a gente está fazendo o teatro sobreviver como dá, e essa é a maneira que eu encontrei há um mês e meio atrás. A gente começou a fazer essas leituras e contar histórias a respeito das viagens, dos bastidores de teatro, de tudo que acontece que é surpresa, porque acontecem equívocos, acontecem coisas que saem completamente do controle quando você está fazendo um espetáculo ao vivo. E essa é a parte legal, na verdade, também do teatro, que a gente ensaia, feito uns condenados durante 3 meses, depois chega na hora e cai um refletor na tua cabeça, ou apaga uma luz que não era para apagar, ou o outro ator esquece o texto, ou sobe um louco no palco, coisas assim que acontecem só em espetáculos ao vivo. Então, a gente está contando essas histórias. Aí, o Teatro XP, que foi inaugurado recentemente, todo lindo, todo maravilhoso, inaugurou com uma peça que era uma peça da Nanda Torres, do João Ubaldo Ribeiro, Os Budas Ditosos, que foi dirigido pelo Domingos de Oliveira. E a gente estava justamente no momento aqui da nossa história de ler a Confissões de Mulheres de 30, a segunda parte de Confissões de Mulheres de 30. E aí eu falei para o XP, por que a gente não faz junto, essa coisa conjunta? E essa peça é uma peça de esquetes, então não tem problema de vocês não terem visto a primeira parte, porque vocês podem ir lá no meu canal depois e olhar, se vocês gostarem muito. E essa, de todas as peças que a gente leu, não foi escrita por mim, não integralmente, pelo menos. Ela foi escrita... Algumas histórias. Por 8 atrizes. Algumas histórias, né? Algumas histórias foram, mas não todas. Elas foram escritas por todas as atrizes que fizeram esse espetáculo ao longo de 15 anos. A gente começou fazendo com 30, a gente já tinha 45 quando a gente continuava fazendo mulheres de 30, entendeu? E aí cada mulher trazia uma história com homens, fala-se muito de rapazes, né? História sobre beleza, sobre o que a gente sentia que estava acontecendo com a gente naquela fase da vida, né, Clara? Era uma loucura, porque, na verdade, muitas coisas que a gente comentava no espetáculo, que estavam acontecendo, por exemplo, no nosso corpo, como envelhecer, como ruga, como peito que caiu, enfim, nada disso estava acontecendo. Era uma percepção. Mas a gente sentia que tinha um incômodo ali. Mas eu acho que foi um grande momento da nossa vida, onde a gente estava plena. A gente viajou com esse espetáculo durante 3 meses para o Nordeste, sem voltar para o Rio, o que foi uma delícia, foi maravilhoso. Maria era pequenininha. Então, assim, a gente estava no auge, na verdade, várias reclamações, coisas do ser humano. Porque é assim mesmo, né? A gente está sempre insatisfeito com o próprio corpo, a gente está sempre insatisfeito com si mesmo, a gente está sempre inseguro. E o amadurecimento vai fazendo com que você se centre mais e saiba, entenda que isso é um processo natural das coisas, mas naquele momento a gente não sabia tanto. Que talvez aquelas reclamações fossem um pouco exageradas e tal. Então, sabe o que eu fiz? Eu dei uma editadinha, Clarice, como eles não viram a primeira parte, eu vou ler aquele primeiro texto, que é o primeiro texto da primeira parte, do jeito que eu te mandei. O Terapias? Não, eu não recebi, não. O cremes. Eu te mandei, os cremes. Deixa eu ver se e depois segue normal, tá? E depois segue normal aqui. Eu te mandei, sim. Tá? Peraí, vou ver aqui, meu amor, que senão eu não consigo te acompanhar. A gente está um pouco desorganizado Pronto. hoje, né?
Hoje virou assim, mas é uma estreia. A gente está estreando um espaço maravilhoso, que é o Sarau XP, que é um espaço lindo também para as pessoas manifestarem a sua arte aqui, para dividir com o público nesse momento. Então, a gente está muito grato por esse espaço também. E é uma estreia, e nas estreias tem confusões, é assim mesmo. Tem confusões, é verdade, bem lembrado. Eu vou desativar um pouquinho os comentários, porque melhora a conexão, tá? Depois a gente volta com vocês, tá, Fá Soares, que acabou de entrar. Ó, desativei. Então, vamos. Aos 30 anos, chama-se Confissões de Mulheres de 30, foi feito com 8 atrizes, mas eram às vezes 3, às vezes 4. Nós fizemos com 3 atrizes, fizemos a Clarice, a Priscila Rosenbaum, que é esposa do Domingos de Oliveira. O Domingos de Oliveira dirigia, eu também fazia como atriz. E aí, se chama Confissões de Mulheres de 30, e começava assim. Aos 30 anos, o meu mundo caiu. Casamento desfeito, falta de perspectiva profissional e o embate com a minha própria condição de mulher de 30. Aos 30 anos, a minha bunda caiu. Caiu. E os meus peitos? Bom, eu perguntei para o namorado, você acha que os meus peitos caíram? E ele disse, antigamente os seus peitos olhavam para o alto, agora eles olham para mim. Ele era baixo. Bom, pois então, de um dia para o outro, sem me avisar, a minha pele começou a expor para o mundo todos os meus atalhos. Aí começou a minha peregrinação pelos cremes anti-rugas. Clarin, Lancôme, Clinique, ácido retinóico, lipossoma, os das grandes farmácias de manipulação, mel, germe de trigo, papaya, protetor 100, sol jamais. E um novo lançamento que eu tenho sempre o maior prazer de apresentar para vocês é esta máscara aqui, americana, anti-estresse, baratinha, $3. Fácil de transportar e faz um verdadeiro milagre no seu rosto em 5 minutos. É a máscara do terceiro milênio. Você passa uma fina camada no rosto, evitando, claro, a área dos olhos, porque senão seca. Antigamente, você colocava uma máscara, tinha que ficar 2 horas, que nem uma múmia, sem se mexer. Esta não. Depois que você passa, você fica 5 minutos sem falar, sem piscar, sem respirar. Você morre por 5 minutos, porque senão enruga muito mais. Depois, você já não olha. Ela quer dizer, depois você pega uma toalha molhada com água da bica. Pode ser água da bica mesmo. E aí você não pode levantar. Isso, você não pode levantar. Então, você pede para o seu marido trazer uma toalhinha. Se você não tiver marido, serve o seu cachorrinho mesmo. Isso. 5, 4, 3, 2, 1, pronto. Pronto. Secou? Secou? Secou. Secou. Aí você tira a máscara. Este que é o segredo. Na hora de tirar, a massagem deve ser feita para todos os lados. É muito demodê você pensar que você só pode massagear para cima, para a ruga ficar presa lá não sei onde. Inclusive, tem uma massagem que faz muito bem, que é a massagem rotativa com bolinhas. Essa massagem, ela ressuscita as células mortas. A partir daí é que se dá o milagre. É genial, muda tudo, você se transforma. Esta máscara é incrível, porque você coloca durante 5 minutos e a sua pele volta ao local de origem por 2 horas, para depois despencar um pouco mais, tal foi o esforço. Eu acho fundamental os cremes dos 30, como uma malinha de primeiros socorros, que você tem que ter à mão. Mas eu acho que para suavizar mesmo os meus atalhos, vai ser necessário um pouco mais. Vai ser preciso abrir novos atalhos, que armem um bom conjunto. O que eu quero dizer é que eu não me importo que a história da minha vida se desenhe no meu rosto, contanto que seja uma bela história. Agora, esses próximos 3 números são feitos pelas atrizes como se elas estivessem dando uma entrevista para a TV.
Eu trabalhava com um diretor que era bonito à beça. Além de bonito, ele era muito eficiente, muito charmoso, um líder carismático mesmo. Ele pedia para os 30 atores estarem às 8 horas da manhã no teatro, às 8 horas estavam todos lá. Um dia o ensaio demorou até altas horas, ele me deixou de táxi em casa. No dia seguinte ele chegou para mim e disse, olha, ontem eu não subi no seu apartamento, mas não vai pensar que eu sou viado não. Ai, Deus me livre, eu não pensei em nada, pelo contrário. Achei ele educadíssimo. Depois teve uma festa de aniversário na casa dele, assim, de uma pessoa do elenco. Eu estava lá tomando uma cerveja e, de repente, eu recebo um pontapé debaixo da mesa. Menina, era ele me convidando para ficar. E eu fiquei. Na cama, ele não teve dúvidas. Firmou os 2 braços musculosos, me colocou por baixo, me deu uma surra de pica. Ai, desculpa eu falar um termo assim tão chulo na televisão, surra de pica, mas é que eu nunca vi nada em tão boa forma, um desempenho fantástico, realmente fantástico. Mas apesar de ter gostado, apesar de ter realmente quase até gozado, eu me senti muito vazia. A menina me deu uma vontade de perguntar e eu perguntei, vem cá, quanto é que eu te devo? E ele respondeu, e eu pensei, viado. Senhoras e senhores, eu fui vítima de uma trapaça. Eu não tenho filhos. Aos 20 anos, eu não queria filhos. Então eu decidi, minha família vai ser o meu apoio. Meus amigos, meus irmãos e os homens, a minha fonte de inspiração. Agora, aos 30, eu não entendo. Eu acho que eu dormi e perdi um pedaço do filme. Porque agora, aos 30, eu sou mãe da minha mãe do meu pai, mãe da minha irmã, do meu namorado, da filha do meu namorado, da neta do meu namorado, de 12 sobrinhos, de 88 crianças de um orfanato que eu ajudo e de um gato e de um cachorro que não são meus. Eu passo os dias inteiros correndo de um lado para o outro perguntando, você está bem? Você dormiu bem? Você comeu bem? Você está feliz? E continuo não tendo filhos. Eu acho que eu devia ter tido. Aos 20. Hoje em dia é muito comum homens mais velhos namorarem moças mais jovens. É muito comum também hoje em dia homens mais jovens namorarem moças mais velhas. Há quem diga que o namoro entre pessoas da mesma idade hoje em dia é anormal. Eu, por exemplo, desvirginei um jovem de 20 anos, um menor, não fui presa, a mãe dele gosta muito de mim. Mas você tem que tomar muito cuidado quando você levar o seu jovem para passear. Outro dia, o meu namorado me convidou para fazer um Cooper. Eu não queria ir, mas ele insistiu, e eu não quis desagradá-lo e acabei topando. No início estava tudo muito bom, muito vento, muita vitalidade. Aí ele se afastou assim um pouco de mim e eu me esforcei para acompanhá-lo. Aí ele se afastou um pouco mais de mim e eu fui me esforçando um pouco mais para me aproximar dele. Aí ele se afastou um pouco mais de mim e eu fui meio que desesperada, tentando me aproximar dele. Aí ele se afastou um pouco mais de mim e eu nunca mais o vi. Quando eu me separei a primeira vez do meu primeiro marido, do meu primeiro casamento, eu sofri muito. Quando eu me separei a segunda vez do meu primeiro casamento, eu sofri muito. Quando eu me separei a terceira vez do meu primeiro casamento, meu filho, cansado de me ver chorando pelos cantos, disse, por que você não arruma um namorado? Arrumei. 2 dias depois, estávamos os 3 no Maracanã assistindo um Fla-Flu decisivo. Eu sentia que o Pedrinho estava torcendo por mim. Pedro é fluminense, doente, herança do pai. Zé, o atual, é flamenguista doente. E eu, era a primeira vez que eu entrava no Maracanã. Pedro estava eufórico com tudo, com o Zé, com o jogo, com a rapidez que eu acatei sua sugestão de criança. E foi exatamente neste momento que o Pedro se revelou um grande vira-casaca. Virou para mim e disse, eu quero ficar na torcida do Flamengo, eu sou Flamengo. Zé ficou eufórico, diz que é homem, é Flamengo, pronto. Aquele jogo prometia. Para quem não parava de chorar há 4 meses, o Maracanã era o paraíso. No meio do jogo começou a chover e nós 3 ficamos ensopados. Foi então que eu pensei, ai que bom, meu Deus, que bom. Tomara que essa chuva lave a minha alma e carregue as minhas tristezas. E o Flamengo fez o primeiro gol. Gol!
Zé, num arrobo de felicidade, me tacou um dos maiores beijos na boca da minha vida. Quando acabou o beijo, depois de alguns segundos, fora do ar, eu olhei para o Pedro com medo de ter feito alguma bobagem e ele, nesse momento, abriu o maior sorriso de aprovação. Como se não bastasse, ele piscou o olho para mim e levantou o polegar. Naquele momento eu compreendi que eu sempre tinha sido Flamengo e que o mundo inteiro devia ser Flamengo para ser feliz. E eu que me separei de um grande amor por causa de uma celulite. Não, tem certas partes do corpo da gente que são tão elogiadas, de modo que quando você vê a celulite lá, você pensa, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui com um homem só? Preciso dar mais, porque dá cura a celulite. Meu único erro foi que eu não combinei a hora de voltar, porque eu podia ter dito para o meu marido, a gente tinha um ótimo diálogo. Amor, sabe o que é? Eu estou angustiada de envelhecer, estou com medo de morrer. Faz o seguinte, eu vou lá, dou mais e volto porque te amo. Mas eu não falei, porque na hora não me ocorreu. Falta de experiência é fogo. Mas no próximo casamento eu vou falar. Mas no primeiro casamento você vai embora mesmo com aquela malinha de alcinha e rodinha e vai embora colocando a culpa nele. Aí na rua eu me lembrei que eu não tinha cacife para morar sozinha. E aí eu fui morar provisoriamente na casa dos meus pais. Ah, onde é que você está morando agora? É na casa dos meus pais. E lá eu me deparei com o meu segundo problema. Ai, eu estava com medo de pirar. Não, eu fiquei com medo, eu dormia com medo de pirar, eu acordava com medo de pirar, eu almoçava com medo de pirar, eu jantava com medo de pirar, eu trabalhava com medo de pirar. Eu pensei, meu Deus, já pirei e ninguém percebeu. Comecei a me sentir uma clandestina no mundo dos sãos. O mundo dos sãos que eu digo é assim, Barata Ribeiro, com Nossa Senhora de Copacabana. Eu tinha muito medo de andar na rua e de repente alguém gritar. Ei, você pirou! Psh, não fala alto. Pode ser que nem todo mundo tenha percebido ainda. Foi quando eu me deparei com o meu terceiro e mais grave problema. Eu estava com medo de trepar e eu tinha me separado para isso. Não, eu sentia atração por outros homens. Mas quando eles deitavam assim, na minha cama, me davam um sono mortal. E aí eu pensava no meu ex-marido, como ele era maravilhoso, e aquele cara ali deitado do meu lado, esquisito. Eu tinha vontade de dizer, olha, eu vou dar uma dormidinha, quem sabe depois, quando eu acordar. Ai, eu não dizia nada, porque a gente não tinha intimidade. Aí o cara levantava sem graça e ia embora, e quando ele batia a porta, me batia a maior insônia, e eu pensava no meu ex-marido, como ele era esquisito, e aquele cara ali maravilhoso que acabou de ir embora. Isso, durante meses, vai deixando qualquer um doido. Até que um dia uma amiga apareceu lá em casa e disse, ei, sai daí de baixo. Trouxe uma roupa minha para você. Vamos numa festa, vamos. é que eu de depressão já estava dormindo embaixo da cama. Bem, eu adoro uma roupa nova. Sabe quando você coloca o brinco da amiga, o vestido da amiga, o sapato da amiga e vai toda vestida de amiga para uma festa? Eu fui tal e qual uma perua deprimida. Não, gente, eu estava horrível. A minha vida piorou tragicamente. Só que na festa aconteceu um milagre. Eu conheci um homem que me seduziu profundamente. Aí estava passando um garçom, eu peguei um copo de qualquer coisa, só porque o garçom estava indo na direção do cara. Fomos apresentados. Gente, eu estava linda naquela roupa, eu era uma harmonia em pessoa. Só eu não tinha reparado. O cara era alto e o papo era ótimo. Os convidados foram embora, minha amiga foi embora, os donos da casa foram embora, a casa foi vendida, já era um prédio e nós lá conversando. Ai, estava muito bom o papo. Aí ele perguntou, você quer uma carona para casa? E eu disse, claro. E fomos indo para o carro dele. Quando eu entrei no carro, ele perguntou, vamos para um motel? E eu disse, nossa, que objetividade. E respondi, não. Mas ele seguiu para a Barra. E entrou naquela rua ridícula de motéis, Xaxaxá, Mayflower, Scorpions, Playboy, e eu gritava, não, não, não. E ele foi até a Joatinga, Tóquio, Lipstick, e eu, não, não, não. Aí a gente voltando pela Niemeyer, ele já me achando uma careta, e eu disse, ó o Vips, ele deu um cavalo de pau. Na rampa do Vips. Sabe aquele momento da vida em que você está na rampa do Vips?
Que a cancela ainda não subiu? Que você não pegou a chavezinha do lado esquerdo? Pois é, nesse momento eu resolvi bater o maior papo cabeça com o cara. Sabe o que que é? Hoje é meu dia fértil e eu tô sem o meu diafragma. Papo velho. E ele disse, vamos só conversar. Papo mais velho ainda. A cancela subiu, ele pegou a chavezinha do lado esquerdo, aquela fila de carros buzinando no meu ouvido e bebendo água de coco que ia do motel ao Leblon, parou de buzinar e todos entraram satisfeitos. Quando eu entrei no quarto e vi aquela cama de casal, me deu um pânico tão grande, eu não sabia para onde correr, corri para dentro do chuveiro. Olha, eu vou tomar um banho rapidinho e já volto, tá? Debaixo do chuveiro, água quente, água fria, água quente, água fria. Dizem que é bom para acalmar os loucos. Tomei banho de shampoo, creme rinse, bucha. De repente, a paranoia. Aquele homem lá sozinho e eu meia hora no banho. O que ele vai pensar de mim? Achei melhor enfrentar. Desliguei a água quente, depois a água fria. E saí mais vestida do que eu tinha entrado. Eu tinha a impressão que eu estava assim, com um sobretudo de lã preto, uma cartola preta, uma galocha preta e um guarda-chuva preto. Eu no Vips e nevava dentro de mim. Não sei se me entendem. Quando eu entrei no quarto, ele ainda estava lá. Eu dei boa noite porque eu sou bem educada. Oi, boa noite. E me sentei na quina da cama, porque eu não queria me comprometer de jeito nenhum. Ele desligou a televisão, ligou o som, se aproximou de mim e começou a levantar a minha blusa. Aí, de repente, eu segurei a mão dele e disse, sabe o que que é? Eu não queria vir aqui hoje com você porque eu tenho uma mancha muito escura e muito cabeluda na barriga. Falei porque eu achei que ele ia dizer assim, então vamos embora, porque transar com uma garota que tem uma mancha muito cabeluda e muito escura na barriga, nem pensar. Mas ele não disse nada. Me olhou de um jeito muito carinhoso e continuou levantando a minha blusa. E começou a baixar a minha calcinha. Aí, de repente, ele parou e perguntou, ué, cadê a mancha? E eu disse, é que ela anda! E passamos a noite inteira procurando a mancha. Ai, eu nunca perdi o medo com um homem tão maravilhoso. Eu dormi naquela cama de motel esticadona, nem sei onde ele dormiu, mas ele deve ter sido por ali mesmo, porque na manhã seguinte nós continuamos procurando a mancha. Cadê a mancha? Cadê a mancha? Ai, saímos pela Niemeyer, 1h da tarde, um sol lindo, todo mundo bonito. Eu não sei se você já reparou que quando a gente tem uma noite feliz de amor, não tem um feio na rua, já reparou? Ele me deixou em casa, antes de subir eu tomei um suco de acerola gigante. Quando eu entrei em casa, minha mãe falou, um rapaz acabou de te ligar, te desejando um feliz sábado. Era ele. Aí na segunda-feira eu liguei para o escritório dele, ele estava em reunião, eu deixei recado, mas ele não me ligou de volta. Segunda-feira é um dia complicado mesmo. Aí na terça-feira eu deixei recado, ele não me ligou de volta. Terça também é um dia um pouco complicado. Aí na quarta eu telefonei para o escritório, deixei recado e ele também não me ligou de volta. Aí eu pensei, ele perdeu o papelzinho com o meu telefone. Aí na quinta-feira eu liguei, a secretária já estava quase desligando na minha cara e eu disse, peraí, diz para ele que é a moça da mancha. Deixei o meu telefone, mas ele não me ligou de volta. Aí, depois de umas 3 semanas, eu nunca mais liguei. De repente, a atriz olha para a plateia, suspeitando que viu alguém, e começa a descer do palco. Ei, onde é que você está indo? Ela para diante de um espectador acompanhado e diz, por que você não me ligou? Ele é casado. E aí entrava o Domingos de Oliveira numa tela, porque o Domingos, ele sempre gostava de participar dos nossos... Ele queria ser uma mulher de 30 também, sabe? Então ele arranjou um texto para ele falar. Olha só, na nossa peça. Então, o texto dele, ele entrava enorme, um rosto enorme. Você lembra, Clarice? Era imenso. Deus, né? Era assim, tomava toda de a parte Júpiter. Do teatro. Tomava conta de tudo, entrava ele assim e falava o seguinte, confesso
que para mim foi muito importante e até instrutivo esse contato com as mulheres de 30. Hoje em dia eu posso dizer, sem falsa modéstia, que eu sei o que é uma mulher de 30, são interessantíssimas, se bem que um pouco monótonas, fascinantes, embora por vezes destituídas de mistério. O que eu quero dizer é que a mulher de 30 é muito poderosa, livre das primeiras repressões, pode fazer o que quiser. E às vezes faz. A mulher de 30, senhores, ela perdeu a pureza. Não, perdão, eu não quero te ofender, não digo que tenha perdido a pureza, não quero dizer que perdeu a pureza. Ela perdeu a inocência, digamos assim, como Adão e Eva no paraíso. Perdeu a inocência e ainda não adquiriu a sabedoria. É isso. Por mim, eu mandava prender todas. Não propriamente prender, colocar em quarentena, num lugar confortável, macio, bem guardado e com muros bem altos, até que completassem 40. E eu pularia o muro. Ah, vocês, homens, vocês são todos iguais. Eu também acreditava nisso quando era menina. Depois eu cresci e descobri que é exatamente ao contrário. Os homens são todos diferentes. Existem vários tipos de homens, eu quero dizer, na cama. Tipos característicos. Eu e minhas amigas fizemos um princípio de lista de alguns tipos, sem o intuito de inibir ninguém, porque pode inibir. Vai que o senhor aí, na cama, ao lado da sua esposa, se identifica com um dos tipos e perde a naturalidade. Um tipo muito comum é o tenso. Ele é bom rapaz, mas ele é tenso. Por exemplo, ele pretende colocar o joelho dele entre as suas pernas, mas como ele é tenso, ele coloca o joelho dele no meio de uma das suas pernas. Você grita de dor e ele acha que você gozou. Cuidado, porque o cotovelo dele pode ser uma arma. Ele é muito conhecido como o tipo cotovelo. O Douyin, de influência oriental. Ele não é propriamente um amante, ele é mais um massagista, porque ele não te come, ele te estala, ele não te excita, ele te relaxa. E ainda eu não consegui descobrir se ele te faz trepar dormindo ou dormir trepando. O Tantra, ele tem por princípio não gozar nunca. Ele te come 7 vezes na mesma noite e quando você está prestes ao desmaio, apavorada diante da ideia dele te comer mais uma vez, ele para e promete recomeçar tudo no dia seguinte. Depois de uma semana desse tratamento intensivo, o Tantra finalmente goza. Mas não é em gotas, é em cubos sólidos. O Virgem, ele é raro, raríssimo e lento, lentíssimo. Ele nunca abriu a blusa de ninguém, então ele compreende a dificuldade de um botão. É meia hora para cada peça do vestuário, meia hora para as coisas mais simples, como virar por cima, e tanto tempo quanto for necessário para descobrir, afinal, onde ele deve entrar. O romântico, ele é maravilhoso. Maravilhoso. Ele fala, 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 recita poesias, diz coisas belíssimas e depois transa, rapidinho. E de emoção, ele chora, chora, chora um tempão. Eu desconfio até que para esse homem, o ato é um hiato incômodo em meio a toda a beleza da cena. O apressado, aquele que quer entrar. Tudo o que ele quer é entrar. Ele confunde a mulher com um cinema lotado. Profissional. É aquele que estudou o assunto. E tendo estudado, ele possui um método, um esquema. Ele sabe por onde começar, o passo seguinte, e o seguinte, e o seguinte, até o momento da penetração. Agora, o que você faz como mulher se não estiver na sua hora? É simplérrimo. Você faz um gesto inesperado qualquer, como, por exemplo, coçar o pé dele com o seu. Ele se desnorteia todo e começa tudo do início. O que quer agradar, esse é uma gracinha. Ele faz tudo para agradar. Faz um uso muito criativo, né, dos 10 dedos das mãos e dos 10 dedos dos pés. Só que ele tapa os seus buracos todos ao mesmo tempo. Você vai ficando com uma sensação de asfixia terrível.
Mas não pense que nós estamos falando mal dos homens. Não, Não, eu não. vivo sem homem. Não, é. Outro dia, um amigo meu me perguntou, mas como, na sua opinião, a mulher de 30 se coloca em relação à crise política, econômica, social do Brasil? Você vê que já tinha tudo isso, né? Naquela econômica, social do Brasil. E eu pensei e falei, a gente não se coloca, a gente só pensa em homem. E esse espetáculo é uma homenagem aos homens. Os homens são todos os amores, a não ser quando não são. Como dizia o Milor Fernandes, trepar é a única coisa que, mesmo quando é ruim, é bom. Maitê, a gente esqueceu o tipo principal, o bom de cama. O bom de cama! Mas, o bom de cama são todos os homens que que vieram vieram hoje aqui aqui nos ver naturalmente. naturalmente. Ter 30 anos é um privilégio da vida. As crianças não têm passado, os velhos têm pouco futuro. Nós temos ambos, passado e futuro. Hoje temos menos temores. Para que ter medo agora que eu já me lancei no mundo? Mas às vezes eu tenho medo. Tenho medo de não ter fôlego, de chegar lá, no fim da estrada. Mas isso não tem a menor importância. Porque aos 30 a gente começa a perceber que talvez não seja preciso chegar lá. Que o lá é aqui, agora, essa noite, em cima desse palco, com vocês, com a Maitê. Com a Clarice. E pronto, E gente. pronto, gente. Boa noite. Boa noite. Acabou. Acabou. Fim. Então era isso que a gente fazia. Aqui tinha toda uma encenação, né? A gente está fazendo uma leitura. Vou ativar, peraí. Ativei os comentários. A gente já tinha lido aqui, né, gente? Mas acontece que depois que a gente lê aqui, nós lemos As Meninas, que é uma peça minha que eu escrevi, mas não fiz como atriz, mas a Clarice fez como atriz. Inclusive, ela fazia 3 personagens e eram 5 atrizes. Nós fizemos direto no YouTube, porque a gente fez via Zoom e foi direto lá para o canal do YouTube. Fizemos À Beira do Abismo Me Cresceram Asas, que é a peça das 2 velhinhas, que tem uma outra que é muito divertida também. Também tá lá no YouTube. E fizemos As Mulheres de 30 aqui em live do Instagram, assim como À Beira do Abismo, e que também foi parar lá, porque vai morar lá agora para sempre, sabe, Clarice? Uhum. Fica morando lá. Essas peças agora estão lá. A pessoa pode ver o começo, meio, fim, tudo tá ali, tudo juntinho, coladinho uma na outra, né? Muita gente que não conseguiu ver na hora da live já viu lá. E tem avisado a outras pessoas. Muita gente tem visto. Muito legal isso, de ficar registrado para a pessoa poder ir lá assistir. Né? É outro sistema, né? O YouTube. Fica lá disponível, você pode ver a hora que você quiser. Você pega um sábado e vê de enfiada, né? É isso aí. Com a frase final das Mulheres de 30, o que é? Peraí. Você está lendo, Clá? Não tá passando para mim aqui. Os comentários não estão passando. Eu, com quase 20, me emociono com a frase final das Mulheres de 30. Alice Carvalho tem quase 20. Ai, que delícia! Você está indo naquela direção. É isso aqui, ó, porque aos 30 a gente começa a perceber que talvez não seja preciso chegar lá. Que o lá é aqui, agora. É isso. Eu que falava isso daí no final, né? É. Eu tenho medo de não ter fôlego. É que ela fala assim, para que ter medo agora que eu já me lancei no mundo? Mas às vezes eu tenho medo. Eu tenho medo de não ter fôlego de chegar lá no fim da estrada. Mas isso não tem a menor importância, porque aos 30 a gente começa a perceber que talvez não seja preciso chegar lá. Que o lá é aqui e agora, essa noite, em cima desse palco com vocês. É bonito mesmo. Deixa eu ver quem mais aí. Quem é que está aí? Marco Otávio, eu tenho livro. Pois é, a gente editou um livro. Só eu que não tenho esse livro, porque já procurei e não acho aqui. Ué, que loucura! Mari Pereira. Não sei o que aconteceu. Mari, beijo para você, querida.
Tem muitas visualizações lá. Obrigada, Carla. Eu tenho que olhar lá para ver como é que tá. Eu Legal. te amo. Simone Bueno tá aí. Vocês estão vendo de novo pela milésima vez, né, gente? Josi Rangel ri muito com a Clarice. Você, É bom o da a celulite. a gente lendo é muito difícil, né? Porque a encenação faz os movimentos, né? As expressões, e aqui fica muito limitado, porque a gente fica muito sem espaço. Mas é engraçado, cada vez que a gente lê, não sei se você sente isso, parece que a gente vai incorporando, né? Esse tipo de como é que se diz? Eu acho que você De tem uma tipo, de memória muito jeito, boa, né? Clara, porque você lembra do jeito que você fez. Você fez o da celulite, que você fazia mesmo, e que era muito engraçado. Acho que é o texto mais legal que tem, assim, é aquele texto da celulite. E você está fazendo igual você fazia. É lógico que não é igual, porque não tem toda a encenação, não tem toda a Imagina. brincadeira, não tem a interação com as atrizes que ficavam também ali assistindo e reagindo. É muito diferente. Mas você está com a mesma pegada, assim, os tempos e tudo. Vai Muito parecido. voltando, né? Vem na Para mim não volta memória, muito, né? não. Para mim não volta, É. não. Eu não tenho isso. Eu fico lendo assim, como se estivesse lendo pela... Não é a primeira vez, eu conheço o texto, claro. Deixa eu ver aqui. Lembra de salvar nos stories depois, tá? Porque como eu vim para cá do XP, para eles Ah, terem também como registro, tá? claro. No final, quando acabar. Aos 30 a gente descobre que não precisa chegar lá. Niestroiro. Como será o nome de Niestroiro de verdade? Josielen. Oi, Josielen, acompanhando no banho. Só no... Então, você está tomando banho e vai perder o celular, hein? Olha só, Maravilhoso. Josielen. Vai ficar salvo aqui, tá? Nos vemos no palco do XP pós-quarentena. Com certeza, Com com certeza. certeza, Já, já. Luiz Guilherme, que é do grupo. Isso. Menina, esses meninos que poderiam ter colocado dinheiro em tudo que eles quisessem, porque eles têm o dinheiro para colocar, eles resolveram colocar no teatro. Olha que coisa linda! Pegaram aquele teatro que estava meio todo despencado e refizeram. Fizeram uma reforma bonita lá, tornaram o teatro um lugar bom para trabalhar. Eu fui lá, levei a minha peça, a Mulher de Bar, para lá, fiz uma temporada lá. É um excelente teatro, o público adora, as cadeiras são confortáveis, é tudo lindo. Fica naquele lugar maravilhoso, Dentro do agradável, que é o Jockey, né? Jockey Club, é maravilhoso. E aí agora, com essa história, tá fechado o teatro, como todos os outros teatros do Brasil, né? E do mundo. É. Mas a gente vai se levantar, né, Luiz Guilherme? Não, e essa empreitada deles agora, de abrir esse espaço para o sarau, isso é maravilhoso, né? As pessoas estão adorando essa iniciativa da gente poder contar causos, poder ler textos, poder dizer poesia, enfim. Essas lives estão ajudando, né? A todos nós, na verdade. A gente que faz, a gente que assiste os colegas, enfim. É um espaço muito importante. E é fundamental a gente sublinhar que como a arte é importante, né? Como a arte nos faz companhia, como a arte nos deixa mais quentinhos nesse momento, né? O que seria dessa quarentena sem livros, sem os museus que estão todos com todo o seu Acervo acervo disponível. aberto para o público? Todas as grandes orquestras do mundo estão com o seu repertório aberto para as pessoas ouvirem aquilo sem cobrar nada. Nós do teatro estamos... A música descobriu as lives praticamente, né? Então, todos os músicos têm equipamento em casa, normalmente, então eles são equipados para isso, eles fazem lives bonitas, com som bom, né? E a gente está tentando fazer essas leituras. O problema são os profissionais de teatro, todos que estão e vão ficar por muito tempo sem futuro, sem perspectivas futuras, né? Então, como é que a gente está sobrevivendo? A gente da classe está sobrevivendo de vaquinhas. Quem tem, dá. Quem não tem, recebe.
Só que para cada pessoa que tem um dinheirinho disponível, que tem um dinheiro, uma reserva, tem 5.000 que não têm e que precisam, porque eles não têm o que comer. Então, tem uma campanha da APTR, que é a Associação dos Produtores de Teatro, está fazendo uma campanha linda, que é para ajudar toda essa gente que fica atrás. Não são as pessoas, falam assim, mas vocês são os privilegiados. Outro dia veio uma pessoa falar isso aqui no Instagram. Vocês são os privilegiados, o que vocês estão pedindo dinheiro? Não pode ficar botando esse peso nas costas da sociedade. Mas eu acho que para quem se sensibilizar e que estiver se beneficiando das artes nesse momento, lembrar que tem gente e que a gente não dá conta sozinho. A gente não dá conta. Somos poucos que têm uma reserva para muitos, os costureiros, os trilheiros, os meninos que trabalham com cenotécnica, com direção de palco, com as camareiras, as costureiras, o rapaz do som, o rapaz da iluminação, todo mundo que trabalha no teatro e que está, os autores, todas as pessoas estão sem trabalho. Maite, e até muitos atores. Muitos atores estão passando necessidade. Muitos gente atores que só que vive do teatro. Televisão. Exatamente. Exatamente. Que vive de teatro. Só faz isso, né? Tem muita gente que trabalha só no teatro, que de vez em quando faz uma pontinha, recebe uma merreca na televisão, e que são magníficos atores de teatro e que estão aí vivendo a míngua. E é importante mesmo, porque é um trabalho que está ajudando a muitas famílias. As pessoas estão muito desesperadas, a coisa está muito braba, né? E como a gente não sabe quando é que isso termina, e mesmo terminando, a nossa área com certeza vai ser uma das últimas a retomar. Então, a gente precisa ajudar. É isso aí. Então, gente, foi bom, Maite sumiu, já voltei! A coisa tá feia, disse o Adilson. Olha, gente, foi ótimo ter vocês aqui de novo. Talvez a gente volte aqui no XP para fazer outra nossa mais à frente, né? Vamos deixar outras pessoas chegarem, apresentarem seus trabalhos todos os dias, todas as terças-feiras, às 5 horas da tarde, no XP vai ter isso. Nós também fazemos aqui no meu Instagram, e vocês têm essas opções para quem gosta de teatro, tá bom? Tchau, Clá. Tchau, todo meu mundo. amor. A Fernanda Kauer apareceu aí. Todo o nosso Isso. povo está aí. Tá, Simone? Tchau para vocês. Muito obrigada pela Obrigada ao XP, audiência. pela iniciativa. Muito obrigada ao XP. Parabéns para vocês, meninos maravilhosos de ouro. Tá? É isso. Pensem Beijos. na PTR, nesse link que eu mandei para vocês. Contribui assim com R$3, coisinha de nada, porque junta e faz um bolão, tá bom? Um pouquinho de cada um faz um montão. Faz um montão. Beijo para vocês. É isso. Beijo. Tchau.